E esse cenário de você fazer o que você realmente gosta, mas não gostar do que você faz, é algo extremamente angustiante, porque você... A live de hoje é sobre se você faz realmente o que você gosta ou se apenas você gosta do que você faz. A gente fez essa semana uma enquete sobre isso, né? Perguntando para as pessoas se elas fazem o que elas realmente gostam ou se elas apenas gostam do que fazem. E aí a gente percebeu que muitas pessoas ficaram com dúvida na questão, porque muitas delas diziam que colocaram nas nossas caixinhas, na caixinha lá de perguntas, se os conceitos eram os mesmos, se a pessoa poderia fazer o que gosta e gostar do que faz, fazer o que gosta e não gostar do que faz. Então a gente percebeu que muitas pessoas ficaram confusas em relação a esses conceitos. Mas aí eu trago para vocês, né, que isso foi proposital. Proposital porque são dois conceitos extremamente importantes para o nosso sucesso profissional e que a gente não sabe, né? Muitos de vocês não sabem a diferença e a importância, né, desses conceitos para que a gente possa ter o nosso sucesso profissional. E por não saber, né, desse pequeno detalhe do conceito e da aplicabilidade dele no nosso dia a dia, na nossa vida profissional, é que muitas vezes, muitos de nós, né, ficamos aí perdidos, né, na vida profissional, às vezes em trabalhos que nos fazem infelizes, em profissões que não traz prosperidade, sucesso, né, na vida profissional, e que às vezes a pessoa não consegue sair daquela situação porque não consegue enxergar de forma diferente, né? Então, juntando a minha experiência de vida, né, enquanto profissional, né, o meu conhecimento enquanto profissional da área, né, de desenvolvimento humano e atuante na área de gestão de pessoas, eu comecei a perceber que muitas pessoas têm a dificuldade de entender a importância desse conceito para se sentirem plenas e realizadas, né, felizes com a vida profissional. E quando eu falo feliz, gente, a gente não está só falando de sucesso financeiro, mas sim de realização, de sentido de utilidade com aquele trabalho, de felicidade mesmo, né? De você sentir que está fazendo aquilo que você gosta, de sentir que aquilo que você faz realmente tem uma importância, uma relevância, você se sente pleno fazendo aquilo e que, como resultado de tudo isso, você ainda tem um retorno financeiro que traz o seu sustento, né? E a gente sabe que a nossa vida profissional, ela é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Por quê? Porque para que a gente possa sobreviver, né, a gente precisa de dinheiro, né? E o dinheiro, ele vem através do nosso trabalho. E quando eu falo trabalho, a gente não está falando de um emprego formal em uma empresa. A gente está falando de qualquer tipo de trabalho que lhe dê a subsistência. Seja você como empreendedor, seja você enquanto funcionário de uma empresa, seja você como dono do seu próprio negócio, enfim. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente não necessariamente está falando de você ter um vínculo com a empresa. É aquilo que você faz por amor ou por necessidade, mas que te traz um retorno. E essa questão de fazer por amor e fazer por necessidade nessa linha tênue é onde está a sua prosperidade e a sua felicidade. E que muitas vezes, muitas pessoas confundem essa linha tênue apenas o sucesso como resultado, o dinheiro. Eu trago para vocês a diferença desses dois conceitos, né, que tantos de vocês ficaram nos questionando lá na caixinha de pergunta. Gardênia, mas então qual é a real diferença entre você fazer o que você realmente gosta e você gostar do que faz? A primeira coisa que eu digo para vocês é que um conceito não exclui o outro, tá? Você não precisa simplesmente gostar,
fazer aquilo que você realmente faz e não gostar daquilo que você faz, ou fazer aquilo que você realmente gosta e gosta, não, um conceito não exclui o outro, porque não existe um conceito de certo, de errado, de melhor ou pior. Qual seria o mundo ideal para você se sentir pleno e realizado na sua vida profissional? É você fazer aquilo que você realmente gosta e ainda gostar do que faz. Afinal de contas, o nosso trabalho, a nossa vida profissional, mais uma vez eu falo, independente de como você trabalha, de como é essa questão sua de trabalho, ocupa uma grande parte do seu dia e da sua energia, né? A nossa vida profissional ocupa grande parte do nosso dia. Então imagine você fazer aquilo que você faz para sobreviver, financeiramente falando, e fazer algo que você não gosta, ou fazer algo que não tem nada a ver com você, e você fazer aquilo repetidamente todos os dias por anos e anos e anos. Você vai ser feliz? Provavelmente não, né? Então é importante entender esses dois conceitos para que vocês possam realmente colocar em prática e aplicar isso na vida profissional de vocês, né? Então quando a gente fala eu faço o que eu realmente gosto, né, Gardênia? O que significa fazer o que você realmente gosta? Quando você faz aquilo que você realmente gosta, é algo que você faz por amor, é algo que você faz, é um trabalho que você escolhe independente de vínculo, mas que você faz por amor, que tem a ver com os seus valores, com aquilo que você gosta, com aquilo que você se vê fazendo, até se fosse de graça, sabe? Qual é aquele trabalho que você faria, mesmo que você não fosse remunerado? Que você faz por amor, que você faz pelo resultado que você vai ter daquilo. Resultado, não falo financeiro, mas o impacto que aquilo vai causar na sua vida, na vida das outras pessoas, aquilo que te motiva, aquilo que, sabe, você faz seus olhos brilharem, aquilo que você se sente apaixonado em fazer, né? E que combina com seu estilo e que você, sabe, multiplica para as pessoas aquele conhecimento, aquela vontade de fazer aquilo que você faz. Isso é o que você realmente gosta de fazer, certo? E quando eu digo eu gosto do que eu faço, aí é onde tem uma sacada bem interessante. Gardênia, mas parece a mesma coisa, mas não é. Quando eu digo que você faz realmente aquilo que você gosta, é tudo isso que eu acabei de falar. É algo que tem a ver com seus valores, é algo que você é apaixonado por fazer, é algo que você faria de graça, é algo que você faz pelo senso de utilidade que aquilo te dá. E quando eu falo que você gosta do que faz, você faz aquilo que você realmente gosta ou você gosta do que faz? Quando você faz o que você gosta, não necessariamente é o que você realmente gostaria de fazer, mas sim algo que você talvez se habituou a fazer, porque todo comportamento repetido, ele se torna um hábito, né? Todo comportamento que a gente tem repetidamente, ele se torna um hábito. E claro que se você faz algo repetidamente e que te dá um retorno legal, seja pelo sorriso das pessoas, seja pelo resultado, seja pelo elogio, seja pelo dinheiro, se for um resultado satisfatório, provavelmente a tendência que você goste daquilo que você está fazendo é muito grande. Então, significa que você gosta daquilo que você está fazendo. Você termina muitas vezes acostumando. E aí se torna satisfatório. Mas nem sempre aquilo que você gosta é aquilo que realmente você gostaria de estar fazendo. Então, é uma linha muito tênue, mas é muito importante essa compreensão para a sua realização profissional, para o seu sucesso e a sua realização profissional. E quando eu falo que o melhor dos cenários seria você fazer aquilo que você realmente gosta e gostar do que você faz, é porque isso você estaria pleno, né? Você está fazendo aquilo que você tanto sonhou, aquilo que você se identifica, aquilo que para você faz sentido e de quebra você ainda gosta. O gostar está muito relacionado à prática
daquilo que você faz. Eu vou trazer 4 exemplos meus. Mais uma vez eu falo para vocês, tudo isso eu fui descobrindo à medida que eu fui vivendo, trabalhando e passando pelas experiências. E claro, o conhecimento, né? A experiência na área de desenvolvimento humano e de ver pessoas também sendo transformadas nessa questão profissional, é que a gente vai juntando as peças e entendendo o porquê das coisas e, né, dizendo, poxa, por que não a gente trazer isso para outras pessoas para que elas passem, apliquem isso na vida delas. Não, um conceito não exclui o outro. E os 4 exemplos, né, meus, trago o primeiro, que é fazer aquilo que eu realmente gosto e gostar do que eu faço. Por exemplo, eu sou psicóloga por formação. É uma profissão que eu sou apaixonada, porque eu escolhi ser psicóloga por vários motivos na minha vida. Foi a minha escolha profissional e sou extremamente feliz com a minha profissão. A minha escolha profissional em ser psicóloga. Ou seja, eu faço por amor. É uma profissão, é algo que eu exerceria mesmo que eu não fosse remunerada. Então eu faço o que eu realmente amo, o que eu realmente escolhi. E eu gosto do que eu faço porque dentro da psicologia eu escolhi trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhar ajudando pessoas a transformarem as suas vidas através do desenvolvimento, do autodesenvolvimento e trabalhar gestão de pessoas. Então eu faço o que eu realmente amo, que é a psicologia, e eu gosto do que eu faço, ou seja, a minha psicologia aplicada no desenvolvimento humano é o que eu gosto de fazer. Conseguem compreender o conceito? Então, eu faço o que eu amo, que é a psicologia, e eu gosto do que eu faço, porque a psicologia eu aplico dentro da área que eu gosto de fazer, que é a área organizacional, trabalhar com gestão de pessoas e trabalhar com desenvolvimento humano. Então, faço o que eu amo e gosto do que eu faço. Porém, eu também já tive situações de fazer o que eu realmente gosto, porém não gostava do que eu fazia. Quando eu estava me formando em psicologia, que é o que eu realmente amo, que é o que eu realmente gosto de fazer, eu, fui para uma área, no final da minha formação, para a clínica. Porém, eu não me identifiquei. É psicologia? É psicologia. Eu amo psicologia? Amo psicologia. Porém, a atuação clínica não era algo que eu gostava de fazer. Não era algo que me dava prazer. Então, eu estava fazendo o que eu realmente amo, que é a psicologia, na profissão que eu escolhi, porém, eu não gostava do que eu fazia. E na época que eu estava desempenhando a psicologia clínica, eu não me sentia bem. Eu não me sentia tão plena, tão feliz e tão realizada. Talvez, se eu fosse levar isso para frente, eu não seria feliz profissionalmente. Então, cada exemplo desses que eu vou trazendo, eu quero que vocês comecem a imaginar as situações da vida de vocês. Então, imagine que eu estava fazendo o que eu realmente amo, ou seja, você faz o que você realmente ama? Sim. O quê? A psicologia. Porém, dentro de um conceito, dentro de um contexto que eu não estava fazendo o que eu gostava, que era usar o meu conhecimento da psicologia dentro do desenvolvimento, da gestão de pessoas. Então, qual é o cenário ideal? Mais uma vez, para quem está entrando, fixar. O cenário ideal é você fazer o que você ama e gostar do que você faz. Qual é o meu cenário ideal? Fazer psicologia utilizando ela no desenvolvimento humano e na gestão de pessoas. Esse é o meu cenário ideal profissional, E que eu só fui descobrindo isso com o tempo. Por quê? Porque quando eu entrei na psicologia, eu achava que tinha que ser psicologia clínica, e eu não me identificava e eu não gostava, e aquilo me trazia angústia, porque eu dizia, meu Deus, eu amo tanto a psicologia, mas não gosto dessa área de atuação, e agora? Será que eu vou ter que deixar de ser psicóloga? Será que eu vou ter que escolher uma outra profissão? Será que eu vou ter que desistir? E aí,
né, me conhecendo, me questionando, buscando ajuda para que eu conseguisse entender o que é que se passava dentro de mim, né, enquanto pessoa, enquanto profissional, eu descobri que eu poderia usar aquilo que eu realmente amava e aplicar no que eu gostava, que é, né, a psicologia organizacional e o desenvolvimento humano. E aí o outro exemplo, né, que eu acabei de trazer é fazer o que eu amo, que realmente eu me identifico, né, aquilo que a psicologia eu faria de graça, né, independente de qualquer coisa, né, escolheria 1000 vezes a psicologia. Porém, eu não gostava da área clínica, era algo que me deixava angustiada, era algo que eu pensava em desistir da psicologia, era algo que eu não me imaginaria fazendo pro resto da vida, sabe? Pensar em ser psicóloga clínica, em ir para consultório, em atender, não era algo, é lindo, é algo que eu acho muito bonito, é algo que é extremamente importante, mas eu não me identificava. Mas antes de eu buscar entender os porquês, me conhecer, me questionar, entender por que mesmo amando a psicologia, eu não gostava da área clínica, aquilo me consumiu enquanto profissional, enquanto estudante e enquanto profissional. Porque eu achava que eu tinha que ser obrigada a gostar de psicologia clínica. Poxa, se eu era psicóloga, eu tinha que gostar da clínica. E eu não gostava. E aquilo me corroía porque eu não sabia o que fazer. E a partir do momento que eu fui buscando me conhecer, entender por que isso me incomoda, por que é que toda vez que eu atendo eu saio angustiada, por que é que eu não me sinto motivada para ir atender, por que é que toda vez que eu termino um atendimento eu não me sinto feliz e realizada, porque quando eu penso em atender eu já fico impaciente, já que eu amo psicologia. Então isso me atormentava bastante e eu só conseguia encaixar as peças me conhecendo, buscando entender por que eu não gosto, o que é que eu gostava, o que é que dentro da psicologia eu fazia eu me sentir bem, o que é que quando eu fazia eu dizia, poxa, ganhei o dia dentro da psicologia. E juntando essas peças é que eu pude saber o que me fazia bem e o que não me fazia bem. E esse cenário de você fazer o que você realmente gosta, mas não gostar do que você faz, é algo extremamente angustiante, porque você vai empurrando com a barriga, preso naquela situação de que, mas eu faço o que eu amo. E aí qual é a solução para isso? Buscar possibilidades dentro daquilo que você ama. Seja a área que você tiver escolhido para sua vida, ou seja, eu não estou falando só de profissão que a gente se forma na faculdade, é qualquer coisa que você entenda como trabalho, ou que você encare como trabalho, e que dentro daquilo você está executando de uma forma que não te faz feliz, mas que você tenha certeza de que é aquilo que você quer, busque executar de outra maneira, busque um novo olhar para aquilo que você ama fazer. Você não é obrigada a seguir aquele mesmo padrão. Ou seja, eu não era obrigada, por ser psicóloga, a ser psicóloga clínica. Eu descobri dentro da psicologia outras coisas que me davam prazer e que me faziam sentir realizada. Então, se você passa por isso, se você tem essa angústia de que você sabe que gosta daquilo, mas naquele contexto que está sendo aplicado não te faz feliz, busque novas maneiras de fazer aquilo. Busque um novo olhar. Porque senão você vai empurrar a vida inteira com a barriga e você não vai ter a sensação de realização profissional nunca. O outro exemplo, né, que eu trago, que é um exemplo meu, é não fazer o que realmente eu gosto, mas gostar do que faço. Repito para fixar. É não fazer o que eu realmente gosto, mas terminei gostando daquilo. Isso é uma situação muito comum nas pessoas, muito comum. Principalmente quando as pessoas estão se sentindo perdidas profissionalmente naquilo que elas gostariam de fazer. Muitas pessoas se encontram nesse contexto. Como assim, Gardênia?
elas terminam fazendo aquilo que elas nem sabem se realmente é aquilo que elas gostariam de fazer, mas terminam fazendo e terminam se identificando. Essa questão, ela tem dois resultados, que pode ser um positivo e um negativo. Mas primeiro eu vou trazer o meu exemplo. Quando eu ainda era estudante de psicologia, como eu já falei aqui pra vocês, né, eu sempre fui muito planejada em tudo na minha vida, né, de quando eu decidi casar e comprar as minhas coisas, e sempre fui extremamente planejada. Quando eu fui estagiária, né, eu já contei isso aqui algumas vezes, no meu primeiro estágio, eu comprei meu primeiro apartamento. Fiquei quebrada, sem dinheiro nenhum, porque meu dinheiro era para pagar o apartamento. Mas eu tinha outras necessidades. Eu precisava pagar outras contas que eram minhas e que eu já queria ter essa independência. Então, o que é que eu precisei fazer para que eu tivesse mais dinheiro? Na época, como eu ainda era estudante, estagiária, que, né, tinha tempo muito corrido, porque tinha que estudar, fazer estágio, enfim, dar conta de tudo, eu resolvi fazer trufas de chocolates para vender na faculdade. Algo que eu aprendi forçadamente, porque eu ficava colocando na minha cabeça, eu preciso fazer algo que me dê dinheiro. E eu sempre gostei de fazer uma comidinha aqui, uma comidinha ali, mas sempre por hobby, no final de semana e quando dava na telha. Não era algo que eu realmente gostasse de fazer, não era algo que me dava um prazer absoluto fazer. Mas, pela questão financeira, eu me sentia obrigada a fazer porque era o que tinha para hoje, né? Era o que tinha mais fácil dentro do meu cenário de pessoa que estudava e estagiava. Então, era algo que eu podia fazer em casa, à noite, no meu tempo livre, eu fazia minhas trufas e no outro dia eu vendia na faculdade para poder ter uma renda a mais. Ou seja, eu estava fazendo o que eu não queria fazer. Eu não queria vender trufa, eu não queria fazer aquilo, sabe? Eu não gostava de fazer aquilo, porque eu chegava da faculdade cansada, eu queria dormir, eu precisava estudar, tomava um tempo absurdo meu, mas pela questão financeira, eu me coloquei naquela situação. Porém, eu terminei gostando de fazer as danadas das trufas. Por quê? Porque eu comecei de tanto fazer, né? Lembra que eu falei que um comportamento repetido, ele se tornava um hábito, né? Ele se torna um hábito. De tanto fazer, eu peguei a prática, peguei o jeito, as pessoas começaram a gostar, as pessoas começaram a elogiar, e quem é que não gosta de elogio, né? Então, comecei a ser elogiada pelas minhas trufas, comecei a ter a rentabilidade financeira, fazia as trufas, vendia cada uma R$1, tinha dias que eu vendia 100 trufas, R$100 em um dia, né? Então eu fazia 100 trufas em um dia, mas no peso de ficar madrugada fazendo trufa, né? Super cansada. Ou seja, eu não estava fazendo o que eu realmente queria para minha vida, eu não queria, não estava nos meus planos ser confeiteira, não estava nos meus planos viver fazendo doce, era somente pela motivação financeira. Porém, de tanto repetir e de ter o reforço do elogio, do dinheiro, eu terminei gostando de fazer aquilo, né? Mas aí trazendo isso para a vida e fazendo vocês refletirem para a vida de vocês, muitas pessoas, elas se encontram nessa situação de fazer aquilo que de fato elas não gostariam de fazer, mas o contexto muitas vezes, inclusive financeiro, colocam essas pessoas nessa condição de fazer algo que elas nem sabem se é aquilo que elas queriam fazer, né? Ou até sabem que não queriam fazer, mas pelo contexto terminam fazendo e terminam gostando. Quando termina gostando, tem os dois pontos. Muitas vezes elas terminam gostando e aí esse gostar faz com que ela desenvolva novas habilidades, tenha um novo olhar para aquilo e comece de fato a se interessar e a mergulhar e a gostar. Então eu poderia realmente ter o resultado de, além de ter os elogios, né, e o retorno financeiro, eu começar a dizer, poxa vida, mas não é que esse negócio é bom mesmo, né? Será mesmo que eu poderia levar isso para minha vida profissional, contratar alguém, né? Sei lá, fazer um curso de especialização em doce, em trufa e aumentar. E será que eu não podia viver disso? Então eu poderia sim
algo que começou sendo aquilo que eu não gostava de fazer, mas que não era realmente o que eu queria fazer, mas que eu estava gostando, aquilo poderia me levar a refletir, ressignificar e se tornar em algo que lá na frente fosse algo que fosse me dar uma realização profissional, né? Ou seja, eu poderia ressignificar, ter um novo olhar e dizer, rapaz, é isso que eu quero para minha vida, né? Vou me aperfeiçoar nessas trufas, vou contratar alguém, vou investir nisso e isso vai ser o meu trabalho. E poderia virar um ciclo vicioso, né? Eu ia me especializar, ia ter mais resultado, ia gostar do que eu faço e ia se tornar aquilo que eu realmente queria fazer para a vida. Porém, o segundo contexto é você gostar, né? Terminar gostando de fazer essas trufas, porém, por não se questionar se é aquilo realmente que você queria fazer, você vai empurrando com a barriga, e aí você bloqueia o seu desenvolvimento. Ou seja, eu poderia ter ficado empolgada com os elogios das minhas trufas, com o retorno financeiro e ter continuado a fazer as trufas, continuado, talvez sem a visão inovadora de pensar, posso contratar alguém, isso pode ser o meu futuro. Eu poderia ficar ali só na zona de conforto, fazendo aquelas trufas dentro daquele contexto, nas madrugadas, vendendo durante os dias e bloqueando o meu desenvolvimento. Eu nem ia me desenvolver nesse ramo, como também eu não ia abrir a minha mentalidade para crescer. Eu ia ficar ali na zona de conforto só porque eu estava gostando de fazer as trufas. Então, se você também passa por isso, de estar fazendo algo que quando você se questiona, dizer, poxa vida, isso não era de fato o que eu quero pra minha vida, sabe? Acho que não tem muito a ver comigo, não tá de acordo com os meus valores, não tá de acordo com o que eu planejei pra minha vida. Mas terminei me acostumando, terminei gostando, é o que tem pra hoje. Se você tá nesse é o que tem pra hoje, é importante começar a refletir, a repensar, a se questionar, porque é essa zona de conforto que faz com que você passe um dia, passe o outro, passe um mês, passe um ano. E aí o tempo passa e como o tempo não volta, você olha para trás e diz o que é que eu fiz na minha vida profissional. Então, muitas vezes, a chave do sucesso ou do insucesso profissional está exatamente nessa falta de questionamento. De você se questionar, será realmente que eu estou fazendo aquilo que eu gostaria de estar fazendo? Mas lembre-se, tem os dois resultados. Eu estou fazendo aquilo que eu realmente gostaria de estar fazendo, mas eu gosto? E se eu gosto, eu quero continuar fazendo isso? Eu quero investir para continuar fazendo isso, para que isso se torne de fato aquilo que eu realmente gostaria de fazer? Ou eu gosto e me acomodei na zona de conforto, e porque me acomodei eu não vou buscar mais me desenvolver? Então, esse conceito de não estar fazendo o que gosta, mas gosta do que está fazendo, é um dos mais perigosos, porque é onde mora a zona de conforto, é onde você se acomoda porque está gostando do que está fazendo, sabe? Tá indo, tá levando. É aquela pessoa que a gente pergunta, fulano, como é que tá? Tá indo. Aí esse tá indo te trava ali numa situação onde você não se desenvolve, né? Se vocês forem olhar aí o nosso conteúdo, a gente fala de zona de conforto, né? Que é uma zona teoricamente boa de estar, porque você não está gastando energia pensando nem fazendo, já está no automático, porém você muitas vezes não se desenvolve porque você não consegue pensar além daquilo que você já pensa sobre. Então, esse conceito de não fazer o que gosta, mas gostar do que faz, é o mais perigoso, porque é onde mora a zona de conforto. E o último exemplo, né, é você não gostar do que faz, não fazer o que realmente não gosta e não gostar do que faz.
Ah, Gardênia, mas será que tem alguém que faz o que não gosta e não gosta do que faz? Tem muita gente, inclusive eu. No meu primeiro emprego, né? Eu não posso nem dizer que foi o meu primeiro emprego, porque eu só passei 3 dias, né? Mas que bom que eu só passei 3 dias. E eu só passei 3 dias porque eu realmente me questionei. Como assim, Gardênia? Eu, aos 18 anos, eu queria trabalhar. Foi inclusive antes do meu primeiro estágio. E eu decidi ir para o shopping, né? Deixar currículos em empresas e fui chamada para uma loja, para ser vendedora. E eu nunca me questionei se eu queria ser vendedora. Eu já estava na faculdade de psicologia e nunca me questionei. Eu queria o quê? Dinheiro. Queria trabalhar, queria ter, né, uma renda. E eu disse, eu vou mandar currículo e vou ver no que dá. Vou ver no que dá. E aí fui chamada. E aí quando eu fui chamada, passei na entrevista, lá vai eu trabalhar. Em pé, 8 horas, nada contra, tá? A quem trabalha é extremamente digno, porém, eu fazia faculdade à noite, estudava, tentava estudar durante o dia e estava em um emprego onde eu seria vendedora, estaria em pé durante o dia inteiro, não teria tempo de estudar e fazendo algo que eu não me identifiquei, que foi vender. Tá, gente? Então a importância de você se conhecer é você estar fazendo aquilo que realmente você entende que combina com você, que tem a ver com o seu perfil. Eu, naquela época, aos 18 anos, descobri que eu não tinha, naquela época, talvez hoje eu não sei, né? Porque é algo que eu não me questiono sobre essa questão de vendas, mas lá atrás era algo que eu não me questionei e que eu fui arriscar, e que bom que eu fui arriscar, né? Mas não me identifiquei. Não me identifiquei e eu vi que eu ia fazer algo que não combinava comigo, né? Não gostei do contexto, não gostei do cenário, ou seja, eu estava fazendo algo que eu não me identificava, que era vendas, que era tentar persuadir a pessoa a levar algo, a criar uma necessidade na pessoa, né? Naquela época, era meu primeiro emprego, eu não sabia nem como fazer, nem tinha me questionado se era aquilo realmente que eu queria fazer. Fui lá e me joguei, não me identifiquei e o contexto não era favorável para mim, para a minha vida, para aquilo que eu entendia como confortável, o que eu queria para mim. Eu só fiquei 3 dias, que bom. Mas que bom que eu passei por essa experiência, né? Para também ter essa história para contar, de que eu estava fazendo algo que eu não me identificava e que eu não gostava. Gardênia, tem muita gente nessa situação? Tem. Como assim? Muita gente, principalmente hoje em dia, né? E eu trabalho, gente, há 13 anos com processos também de recrutamento e seleção, entrevistando pessoas para emprego. E uma das coisas que eu mais vejo é isso. São pessoas, muitas vezes, pelo desespero financeiro mesmo, buscar um trabalho que tem nada a ver com elas, tem nada a ver. É algo que, às vezes, a pessoa nem sabe o que é, chega pra mim e diz assim, eu quero qualquer coisa, pelo desespero, e aí a pessoa termina, muitas vezes, assumindo um cargo que não tem nada a ver, e dentro de um contexto que também não tem nada a ver pra elas, né? Essa pessoa, né, claro, depende muito de quem vai contratar, do recrutador, mas imagina uma pessoa dessa, num cenário, né, como esse, está fazendo aquilo que não se identifica e num contexto que tem nada a ver com ela, que ela não gosta. Então essa pessoa, com certeza, ela será infeliz, porque ela está trabalhando única e exclusivamente pelo dinheiro. Única e exclusivamente pelo dinheiro. Ah, diz, Gardênia, mas tem o dinheiro. Claro, o dinheiro é importante, porém, a que preço? Essa pessoa, com certeza, ela vai perder a saúde física, ela vai perder a saúde emocional. Porque imagine você estar preso em algo que você não se identifica e fazendo diariamente, massivamente, aquilo que você não gosta. É por isso que hoje tem muitas pessoas infelizes na vida profissional. Recentemente, uma pessoa perguntou, Gardênia, mas eu gosto da minha profissão. Eu gosto da minha profissão. E eu até gosto do que eu faço, sabe?
mas o contexto, sabe? Às vezes o meu chefe, às vezes os meus amigos, às vezes aquilo é tão insuportável para mim que eu adoeço fisicamente, que eu adoeço psiquicamente, que eu não aguento mais, que eu fico... Em que cenário eu me enquadro nesse exemplo? Uma pessoa fez essa pergunta para mim. Você se enquadra no exemplo de você fazer o que você realmente ama, porém não gosta do que você faz. Porque o não gostar, eu falei no início da live, o não gostar está muito relacionado com a aplicabilidade, com a prática daquilo que você faz. Então essa pessoa que me fez essa pergunta, né, de dizer, Gardênia, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. E eu faço, né, aquela profissão que eu exerço no meu dia a dia, é algo que realmente eu escolhi para mim. E a atividade em si é algo que eu gosto. Então eu não me encaixo em nenhuma dessas. Se encaixa. Se encaixa em você fazer o que você gosta, porque a profissão que você escolheu, né, te deixa realizada. A atividade em si também é algo que você se sente bem fazendo. Porém, o contexto, às vezes seu chefe, seus amigos, a pressão, o ambiente de trabalho não é favorável. E aí você termina não gostando dali. Então você se enquadra na situação de que faz o que realmente ama, porém não gosta do que faz, né? Então esses 4 conceitos, gente, esses 4 exemplos é extremamente importante, porque é um conceito que a gente sabe que muitos de vocês ficam em dúvida, né? Ah, Gardênia, é muito parecido, né? Gostar, fazer o que eu realmente amo e gostar do que eu faço. É só você pensar que quando você faz aquilo que você realmente ama, está falando sobre você, está falando sobre quem você é, né? Aquilo que você espera, sobre as suas expectativas, seus valores, né? Se você faz aquilo que você gosta, se aquilo te dá motivação, se aquilo te dá senso de utilidade, se aquilo tem algum impacto para você e para o outro. Então, isso que você faz, seja empreendendo, seja inovando, seja trabalhando para alguém, seja trabalhando para você mesmo, independente do trabalho que você escolha, você sabe que esse trabalho é o que você realmente ama. Quando após você se questionar e se conhecer, você diz assim, é isso. E isso aqui eu faria de olho fechado 1000 vezes, sem remuneração nenhuma. Agora, para saber se você gosta do que você faz, o gostar do que faz não só está falando sobre você, está falando sobre o contexto em que você está inserido. E isso também pesa muito, né? Porque não fala só sobre você. Porque eu ser psicóloga é algo que depende só de mim. Mas a aplicabilidade da minha psicologia vai interferir em outras pessoas e também depende de outras pessoas. Então, quando eu falo que eu me sinto realizada na psicologia, ou seja, eu faço o que eu realmente amo, sendo psicóloga. Porém, eu não gostava do que fazia usando a psicologia na clínica. Tá? É lindo, é maravilhoso, mas Gardênia, que se conhece, que sabe o que gosta e o que não gosta, não se sentia bem utilizando o conceito e o que ela entende, né, o que ela sabe de psicologia na clínica. Então, aí era um conceito, era um contexto em que eu faço o que eu amo, porém não gostava do que eu estava fazendo. E se eu permanecesse, eu ia ser infeliz profissionalmente, por estar levando uma situação que de fato não me agradava. Do mesmo jeito, né, alguns de vocês que podem estar aí, amar o trabalho, porém não suportar as pessoas com quem convivem. Então isso está dentro do contexto de amar o que faz e não gostar do que faz, né? Gardênia, mas e como isso, e como é que a gente resolve, né? Através do autoconhecimento, através de você se questionar. Lembra que eu dei 4 exemplos meus. No exemplo em que eu não gostava, né, de ser vendedora e não gostava do contexto que eu estava inserida, eu me questionei, peraí, por que eu tô nesse emprego?
pelo dinheiro. Estava claro para mim que eu estava ali pelo dinheiro. Então, esse dinheiro vai mudar a minha vida quanto? Quanto esse dinheiro vai mudar a minha vida? Eu realmente preciso estar inserida nesse contexto? Eu realmente preciso? Sim ou não? São respostas minhas, entende? Então são respostas que ninguém poderia dar pra mim. Que só eu, com meu autoconhecimento, com meu autoquestionamento, que tinha o poder de decisão de ficar ou de sair daquela situação. Então, mas isso eu só fiz me questionando. Na época até meu pai deu um empurrãozinho. Disse, minha filha, você não precisa disso, pelo amor de Deus, vai estudar. Né? Você tem condições de estar na sua faculdade, né? Nesse momento vai estudar, sua faculdade é cara, investe em você estudando. Então eu tive ainda esse empurrãozinho. Mas se eu não tivesse, qual é o caminho? Gardene, para quem não tem esse empurrãozinho, no pai, da mãe, no parente, se questione. Por quê que você está nessa condição? Colocar na balança perdas e ganhos. Por que é que eu estou me submetendo a isso? É financeiro? Eu preciso estar nesse contexto por algum motivo? E os motivos são únicos, os meus motivos não são os seus. Então, ninguém pode julgar o motivo do outro. Naquele momento, naquele contexto, e não estar fazendo o que eu gosto e não gostar do que eu estava fazendo, eu pensei, peraí, eu tenho tudo, financeiramente o dinheiro só iria representar um up, né? Eu era uma jovem que tinha tudo, então eu posso me dar o luxo de não trabalhar e só estudar. Então eu tomei essa decisão. No contexto em que eu estava fazendo o que eu não queria fazer, mas que eu estava gostando, que era o das trufas, eu tinha em mente o que eu estava buscando. Então eu dizia assim, bom, essa situação é temporária. Eu estabeleci que era temporária, eu sabia o que eu estava buscando ao fazer aquilo. Então, bom, eu sei que eu não quero ser confeiteira, eu sei que eu não quero vender doce, eu sei que eu não quero viver disso. Porém, eu estou focada nesse dinheiro. Preciso desse dinheiro porque eu já tinha planos, né? Já falei que eu tinha todo um planejamento. Todo o meu dinheiro do estado já estava contado para o meu apartamento. Eu precisava de mais dinheiro. Então, eu sabia, esse contexto que eu estou sendo inserida é passageiro. Então, eu determinei que era passageiro. Então, já entrei no contexto sabendo o que eu queria. É passageiro. Então, eu sabia quanto tempo eu ia permanecer ali. Eu sabia que eu não poderia empurrar com a barriga. Eu dizia, sei lá, é um ano que eu vou ficar fazendo trufa. Sei que vai ser cansativo, sei que vai ser difícil, mas eu preciso. Então, me coloquei nessa situação, já estabelecendo um planejamento de por que eu estava ali, quanto tempo, o que eu precisava fazer. No contexto de fazer o que eu gosto, mas não gostar do que eu estava fazendo, que era, né, ser psicóloga, mas não atuar na psicologia clínica, eu também coloquei na balança. Eu amo a psicologia, mas eu não estou feliz atuando na clínica. E agora? Eu fico infeliz? Ou eu vou buscar novas maneiras de aplicar a minha psicologia? Então eu busquei novas maneiras de aplicar a minha psicologia, que foi trabalhando com desenvolvimento humano, trabalhando com gestão de pessoas. Então, muitas pessoas que hoje trabalham em empresas, amanhã podem estar querendo usar aquele conhecimento empreendendo, ou em outra empresa, ou trabalhando para si mesmo, ou montando uma ONG, enfim, né? Eu busquei pesar e disse, peraí, eu quero ser psicóloga para sempre, porém não no contexto clínico. Então, o que eu posso fazer para ser feliz? Busquei um novo olhar e fui atuar em outra área, que acho a psicologia linda, clínica, mas não para mim. E os melhores dos cenários, que né, todos deveriam ter, é fazer o que realmente ama e gostar do que faz. Que no meu caso hoje é ser psicóloga e ajudar pessoas a se desenvolverem através do desenvolvimento humano, do autoconhecimento, né? E gestão de pessoas. Ajudar pessoas em suas carreiras, em seus processos de seleção, em seus processos de mudança de função, em seus processos de gestão mesmo de carreira, né? Então esse para mim foi o cenário ideal. Porque hoje eu faço o
porque eu amo e eu amo o que eu faço, né? Tem uma pergunta aqui, tem um comentário. Acho que muita gente não se sente assim, com certeza. Amo minha profissão, adoro o que faço e descobri nos últimos anos que ministrar treinamento na minha área é espetacular. Perfeito. Muito talvez, né? Não sei qual o seu nicho de atuação profissional, mas talvez você estivesse trabalhando em uma empresa, por exemplo. E aí pensar, ai meu Deus, minha vida profissional depende só de uma empresa. Para eu ser feliz profissionalmente, eu tenho que estar empregado numa empresa. Um exemplo. E aí, você depois descobre que talvez não. Que você pode estar na sua vida profissional fazendo o que você ama, na sua área, ministrando treinamento, por exemplo. Que nada tem a ver necessariamente estar empregado em uma empresa. Então, perfeito, André, essa colocação, né? Você pode fazer o que você ama, dentro da sua profissão, por exemplo, mas não necessariamente do que você estava a vida inteira acostumado a fazer. Sei lá, estava trabalhando numa empresa há anos e fui demitido. Minha vida profissional acabou. O mundo acabou, não vou mais trabalhar. Não sou mais profissional. Será? Ou você pode se reinventar, né? Como foi nesse caso de dizer, descobrir que eu posso ser feliz profissionalmente dando treinamento na minha área. Né? Então, é a gente colocar na balança aquilo que a gente quer, aquilo que a gente não quer, aquilo que faz sentido pra mim, aquilo que não faz sentido pra mim. E, obviamente, né, trazendo os conceitos que eu já falei, sem se comparar ao outro, sem pensar, mas fulano faria diferente. Fulano não é você, nem você é fulano, né? Então, aquilo que faz sentido pra mim, na minha vida profissional, talvez não faça pro outro e vice-versa, né? Então, muitas vezes, a pessoa, ela diz, fui demitido e meu mundo acabou, porque talvez para ela só fizesse sentido ser empregado de alguém. Porém, qual seria o melhor dos caminhos? Que Gardênia diria para vocês, o mundo não acabou, reinvente-se. O que você pode, da sua profissão, fazer diferente e ser feliz profissionalmente falando? Empreendendo, buscando outro emprego, montando treinamento, ministrando treinamento, ensinando outras pessoas, enfim. O problema são os relacionamentos entre os colegas que prejudicam o desempenho das tarefas no ambiente de trabalho. Exatamente, né? Esse é um dos problemas de quando você faz o que você gosta e está num ambiente onde as pessoas não ajudam, né? Aquilo que eu falei, você fazer o que você realmente gosta, fala sobre você. Sobre você ser apaixonado por aquilo que você faz. Quando você está inserido num ambiente e que você gosta ou não gosta daquilo que você está fazendo, o gostar ou não gostar não fala só sobre você. Depende muito do contexto que você está inserido. E aí, né, o que é que eu falo para vocês em relação a isso? É o autoconhecimento, é se questionar todos os porquês, colocar na balança. Porque o poder de decisão sempre está nas nossas mãos. Como foi no meu exemplo, né? Lá quando eu estava trabalhando como vendedora no shopping, em algo que eu não me sentia bem, eu me perguntei todos os porquês que eu estava ali, por quê, pra quê, como, quando, onde, e tomei a minha decisão. Gardênia, mas eu tenho que suportar esse emprego, porque eu sou concursada, eu tenho 10 filhos para criar. São seus motivos. Você vai colocar na sua balança e vai pesar. Dizer, mas talvez eu possa, já que eu sou concursado e tenho 10 filhos para criar e não vou pedir demissão do emprego, né? Tem pessoas que pedem, mas eu vou buscar trabalhar em outro setor, ou vou buscar uma promoção, ou eu vou buscar fazer um outro tipo de atividade dentro daquele ambiente de trabalho. Só quem tem as respostas para cada angústia profissional na nossa vida somos nós mesmos. E a gente só sabe as respostas a partir do momento que a gente se questiona. Será mesmo que eu preciso sair desse local de trabalho para que eu me sinta realizada profissionalmente? Será que eu não estou dando para o outro uma importância na minha vida que ele não tem, dando um poder na minha vida que ele não tem, um poder de me prejudicar, sendo que é uma pessoa que é insignificante para mim? Né? Ou será realmente que se eu fosse para um outro ambiente, um outro local, um outro setor, ou tentar uma promoção, ou mudar de emprego,
eu me desenvolveria mais, eu ia ter um novo olhar, novos ares. Todas essas respostas a gente só tem a partir do momento que a gente se questiona. Tem pessoas que querem respostas e querem resultados sem nem se questionar. As respostas, elas só vêm a partir do momento que a gente se questiona. Então, gente, assim, quero que vocês entendam a importância desses conceitos para o impacto da nossa vida profissional, né? Que muitas pessoas, elas estão presas em trabalhos infelizes, estão presas no desemprego, inclusive, presas no desemprego, porque muitas vezes elas não conseguem ter o olhar de ressignificar, de reinventar e entender que as respostas estão dentro delas mesmas, né? A gente se prende numa caixinha em achar, fui demitido, não vou mais conseguir emprego, ninguém me quer, né? Estou na empresa, vou ser infeliz pro resto da vida e não vou ser promovido nunca, né? Estou em tal empresa, nunca vou conseguir mudar para uma outra empresa. E aí eu respondo, só se você quiser. Só se você quiser. Depende muito de você. Por que umas pessoas conseguem e outras não? Né? Será que é sorte? Né? Isso aí é tema para a próxima live. Então, pessoal, me despeço por aqui. Obrigada. Um beijo e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.